Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estou eu de volta, trazendo mais um novo conteúdo para vocês. Agora, a gente segue falando sobre verbo. Passadas as definições iniciais, vamos seguir para os tempos verbais do modo indicativo. O modo indicativo é aquele modo que vai indicar a certeza do fato tratado pelo verbo. Só que também ele pode trazer a ideia de dúvida ou de possibilidade, dependendo do tempo verbal trabalhado. Eu irei ao mercado. Certeza do fato. Agora, se eu digo eu acho que irei ao mercado, embora o verbo esteja no indicativo, traz a ideia de dúvida. Fique atento que não é mais aceita aquela ideia de que o verbo no modo indicativo traz apenas a ideia de certeza. O modo indicativo traz 3 tempos verbais principais. São eles: presente, pretérito, futuro. Pretérito e futuro se subdividem, sendo eles pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais perfeito. E com relação ao futuro, é futuro do presente e também o futuro do pretérito. Começaremos então falando pelo presente do modo indicativo. O presente do modo indicativo ele é bastante versátil semanticamente se referindo, podendo ser aplicado com os seguintes sentidos. Primeiro, ações que acontecem no momento da fala, como por exemplo, Laís está com fome. Aconteceu naquele momento, está acontecendo na realidade naquele momento. Ações do dia a dia ou rotinas. Marcelo faz natação 2 vezes por semana. É uma rotina e apresenta a noção de frequência do fato. Verdades absolutas. O Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Eu tentei falar central 3 vezes e não saía, gente. É muito R. Pode trazer também a ideia de futuro. No sábado, vou a Curitiba. Vou é o verbo ir na primeira pessoa do singular no tempo presente. Então, eu vou. Ainda assim, que esteja sendo conjugado no tempo presente, ele indica a ideia de futuro. E também, semanticamente, pode trabalhar o conteúdo do dito presente histórico. O propósito de trabalhar o presente histórico tem o objetivo de aproximar o fato ocorrido no passado para os dias atuais. Como, por exemplo, em 7 de setembro de 1822, o Brasil finalmente conquista sua independência. Conquista está no presente, mais de um fato histórico já ocorrido há bastante tempo, mas para trazer a sensação de proximidade dessa ação realizada. Então, galera, seguindo, temos o pretérito perfeito do modo indicativo. Ouça essa canção. Você chegou, você me viu, você falou, você me iludiu. Então, né? Sofrência, uma hora dessa, como diz a minha filha, porém, faz todo sentido com o nosso conteúdo. Prestaram atenção nos verbos que foram citados? Os verbos são chegou, viu, falou e iludiu. Esses verbos, eles apresentam ações terminadas. A gente tem a ciência de que essa ação terminou. Essa é a principal característica dos verbos apresentados no tempo pretérito perfeito do modo indicativo. O pretérito perfeito do modo indicativo pode expressar fatos concluídos no passado, como na canção você chegou, você falou, você me iludiu, um fato concluído do passado. Pode indicar também a ação durativa, porém concluída no passado. Conversamos sem parar durante toda aquela semana. Então, durante a semana que se passou, pode ser anterior ou algumas anteriores, algumas semanas atrás, um fato que durou, que é conversar ao longo de toda uma semana, foi concluído. Então, conversamos bastante durante toda aquela semana. Agora entramos no pretérito imperfeito do modo indicativo. Ele é usado para expressar os seguintes sentidos. Hábitos do passado. Na minha juventude, praticava exercícios habitualmente. É um fato do passado, ok? Não se aplica ao meu presente e com certeza ao de muita gente também. Acontecimentos durativos do passado e que não foram concluídos imediatamente. Como, por exemplo, quando conheceu Itamar, Carla ainda estudava na universidade. Estudava naquele fato durativo, né, que é estudar na universidade por alguns anos, alguns semestres, e não foi concluído imediatamente, ok? Agora, o tempo que mais me apaixona,
é o pretérito mais que perfeito. E muita gente tem dificuldade em reconhecer, em escrever, em utilizar esse tempo que é muito pré-julgado e malquisto por muita gente. Vamos lá. Característica una do verbo apresentado no pretérito mais perfeito. Ele apresenta um fato ocorrido anteriormente a um fato também do passado. Então a gente costuma dizer que é o passado do passado. Como por exemplo, o trem já passara quando Antônio chegou à estação. Antônio chegou à estação é um passado. Mas antes dele chegar à estação, outro evento aconteceu no passado, que é o trem passar. Então a gente diz que é o passado do passado. Por favor, não é passará, porque não tem acento. Se você colocar o acento agudo na última vogalzinha lá, ele vai ser, no caso do passar, vai ser futuro do presente e a gente vai ver mais à frente. Então troca completamente a referência temporal desse verbo, ok? Então, passara. Eu passara, tu passaras, ele passara, nós passáramos, vós passareis, eles passaram. Então, preste atenção na conjugação correta desse verbo. Agora, já que eu introduzi, falaremos sobre o futuro do presente. O futuro do presente é utilizado com os seguintes sentidos. Vamos lá. Sentido 1. Fato futuro em relação ao momento em que se fala. Fato futuro em relação ao presente. Sentiremos a sua falta. Algo que acontecerá assim que a pessoa partir. Ou que eu partir, né? Dúvidas em frases interrogativas. Será que vai chover? Indicar ordem. E ele é equivalente ao imperativo. Não julgarás. Lembra lá dos textos bíblicos, dos 10 mandamentos? Não cobiçarás a mulher do próximo, não julgarás, não furtarás, roubarás. Não sei, é mais ou menos por aí. E agora um tempo muito bonitinho e que gera dúvida em muitas pessoas. É o futuro do pretérito. Vamos lá, que a gente tem mais alguns sentidos a entender sobre esse tempo. Primeiro sentido. Possibilidade atrelada a uma condição. Daí as pessoas ficam com dúvidas com relação a esse tempo verbal, que é do indicativo com o modo subjuntivo. Mas isso já é outra aula, ok? Eu iria, se tivesse me convidado. Então, um fato atrelado a uma condição. Fato futuro, porém duvidoso. Seria realmente difícil resolver esses problemas. O verbo é o seria. Fato presente que indique polidez ou ironia. Polidez é o quê? Uma certa postura ou uma ironia. Como, por exemplo, vocês poderiam fechar a janela? Vocês poderiam fazer silêncio? Então, poderia, indicando uma certa polidez ou ironia para o fato. Outro sentido, para tornar o enunciador imparcial de acordo com a informação passada, tirando-lhe a responsabilidade do que é dito. Como, por exemplo, segundo o responsável, não haveria expediente amanhã. Então, como vocês costumam dizer, segundo me disseram, não haveria aula na véspera de feriado. Então, vocês comemoram bastante quando tem um recesso, né? Então, vocês não querem denunciar ou não querem assumir a responsabilidade da informação. Me falaram que não haveria aula amanhã. Tá correto? Mas tem aula amanhã sim, hein, galera? Se liga. De modo geral, esses são os 6 tempos verbais que nós temos no modo indicativo, que de modo geral apresentam uma ideia de certeza, mas que também pode trazer a noção de dúvida dependendo do tempo tratado. Não se esqueçam disso. Não generalizem o nosso modo indicativo. Grande beijo e eu vejo vocês na próxima aula. Não se esquece, dá o like, se inscreve, envia o vídeo para outras pessoas que precisem ou que estejam estudando também. E a gente se vê. Tchau, tchau. O Sol é uma estrela. O Sol é a estrela central. O Sol é a estrela central. Estrela central, gente. Vou é o verbo ir na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular.